Muito bem, capítulo 13, processo número 1, identificar as partes interessadas. Nós já vimos um pouquinho sobre esse processo lá atrás, na área de conhecimento de gerenciamento das comunicações. Vamos dar uma navegada agora no processo em si. Pessoal, vocês estão vendo a tela tudo direitinho? Deu uma leve travadinha aqui, só um minutinho. Só me deem um feedback. Só me deem um feedback se está tudo ok para vocês. Tudo ok, né? Maravilha então. Estou com o meu retorno aqui ligado. Bom, vamos lá. 13.1. Identificar os stakeholders. Identificar as partes interessadas. Pessoal, eu acho que talvez esse seja o processo mais, não estratégico, mas mais delicado entre os 4 que nós vamos conhecer agora, ok? É o processo de identificar regularmente, ou seja, pessoal, as partes interessadas, elas são identificadas ao longo de todo o projeto, ok? Eu identifico talvez num trabalho mais massificante logo no início, mas à medida que o projeto evolui, entram e saem novas partes interessadas, saem partes interessadas, mudam estratégias de partes interessadas, mas do início ao fim, ou seja, durante todo o ciclo de vida do projeto, a gente trabalha com gerenciamento, a gente trabalha com a identificação das partes interessadas, ok? E durante todo o projeto eu analiso e documento informações relevantes. Olha só, sobre os interesses das partes interessadas, que nível de envolvimento elas têm, se elas têm alguma interdependência entre elas. Olha só 2 pontos chaves aqui para a gestão. Qual é a influência e o impacto potencial que as partes interessadas podem ter no projeto? O principal benefício desse processo é que permite que a equipe do projeto identifique o direcionamento apropriado para engajamento. Opa, nós vamos ver daqui a pouco no planejar o engajamento das partes interessadas. Eu preciso descobrir o seguinte: o diretor financeiro... Ah, tem um diretor financeiro? Tem. Qual é o interesse do diretor financeiro no projeto? O interesse dele é alto. E o envolvimento? O envolvimento dele é baixo. E a interdependência? Não, ele não tem dependência de ninguém, ele pode mandar o que ele quiser. A influência dele no projeto é grande, e o impacto dele também é grande, tanto do aspecto negativo quanto do aspecto positivo. Ele pode mandar cancelar um projeto ou ele consegue apoiar facilmente um change ou um aditivo de custos. Tá vendo? Potencial. Tudo bem? Esse processo é realizado periodicamente ao longo do projeto conforme necessário. Esse processo com frequência ocorre pela primeira vez em um projeto antes ou simultaneamente ao desenvolvimento e aprovação do termo de abertura. Já falamos sobre isso. É repetido conforme necessário, mas deve ser realizado no ciclo de cada fase. Ou seja, quando eu encerrar uma fase do projeto, quando eu encerrar um print, né, e quando ocorre uma mudança significativa no projeto ou na organização. Ou mudou um stakeholder, mudou um diretor, entrou um diretor novo, mudou a presidência. Eu preciso preciso interagir com eu preciso fazer uma reunião com o novo presidente, com o novo diretor, para falar desse projeto. Cada vez que o processo de identificação é repetido, os componentes do plano de gerenciamento do projeto e os documentos do projeto devem ser consultados para identificar as partes interessadas relevantes. Ou seja, se entrou uma nova parte interessada, opa, caiu aqui minha conexão. Só um instantinho, pessoal. Se entrou uma nova parte interessada, eu preciso fazer uma reunião com ele e identificar qual que é o interesse que ele... Se ele conhece do projeto, se ele está sabendo do projeto, qual é o interesse que ele tem. Tudo isso se torna necessário fazer. Só um instantinho, turma, aqui minha conexão do retorno toda hora cai. Tudo bem, turma? Por enquanto ok? Ok. Teórico, né? Mas bastante teoria, mas importante.
Bom, vamos lá. Vamos rodar o processo. Entra tudo que a gente precisa. Entre aspas, pessoal, se o projeto está começando agora, eu só entraria com esses dois inputs aqui, ok? Só entraria com esses dois inputs. Uma é o termo de abertura, que é aquele documento desenvolvido pelo patrocinador que reconhece o projeto e me nomeia e me dá a autoridade do projeto, ok? Termo de abertura. Alguns documentos do projeto pode ser o business case, que é um documento de estudo de viabilidade, um documento que justifica ou explica por que o projeto vai ser desenvolvido, o que a empresa vai ganhar com aquele projeto, qual é o ROI, ok? Pode vir um plano de benefícios. Plano de gerenciamento de benefícios é qual é o benefício que o projeto vai ter ou o resultado do projeto vai dar para a organização do ponto de vista de retorno, ok? Então, por exemplo, eu trabalho com logística, eu tenho uma empresa de distribuição e eu tenho um galpão. Esse galpão me custa 100 mil reais por mês e eu vou construir, por exemplo, eu prefiro construir um galpão, vou gastar 2 milhões de reais. Então, eu vou ter a partir do terceiro ano, eu vou começar a ter benefícios. Hoje o meu custo é de 100 mil reais no galpão, daqui 3 anos eu vou ter com o meu galpão pronto um custo apenas de 60 mil, por exemplo. Tá? Então, todo aquele estudo de viabilidade está aqui, ó, no plano de gerenciamento de benefícios. Ok? Mas à medida que o projeto avança, atualizações nos planos, ó, ó o item 3 aqui, tá vendo? À medida que o projeto avança, se partes interessadas saem, outras entram, ou interesses das partes interessadas mudam, eu sempre volto aqui. Lembra, acabou de mostrar agora, as partes interessadas são identificadas durante todo o ciclo de vida do projeto. Então, constantemente, eu entro com esses inputs aqui para me ajudar sempre a retroalimentar a minha matriz de partes interessadas. Ok? Então, esse processo eu pego tudo. Se eu estou no comecinho, apenas no termo de abertura. E aqui, ó, vou conversar com a opinião especializada, eu vou falar com o meu diretor. Diretor, quem eu devo consultar sobre o projeto? Ó, Marcos, vai lá no financeiro, fala com essa pessoa. Vai na contabilidade e fala com essa. Você vai falar na TI com essa daqui. Ó, estou identificando partes interessadas. E pessoas que conhecem bem da organização me dão uma dica. Ok? Aí eu vou lá, faço reuniões, faço brainstorms. Ó. Interações. Ó, análise de dados. Dados que, ó, o que eles esperam? O que eles esperam do projeto? Ok? Ó, faço um mapeamento das partes interessadas. Eu vou mostrar como eu faço isso. Através de reuniões. Pessoal, nada mais, nada menos que eu começo a construir essa matriz, ok? Eu começo a construir essa matriz. Tudo bem? Lembra que nós vimos? Ó, é um plano de gerenciamento das comunicações e das partes interessadas ao mesmo tempo. Tudo bem? Por isso que está integrado aqui. Ó, eu monto uma matriz, também chamada de cubo, tá? Vamos ver daqui a pouquinho. Tem o Brainbox 5, 6 agora está trazendo um termo chamado cubo. Seria essa matriz. Onde eu mapeio a parte interessada, o cargo dela, ó, o cargo, que área que ela atua, e olha aqui, ó, qual é o interesse dela no projeto? Eu classifiquei aqui como alto, médio ou baixo. Qual é o interesse dela? Pessoal, olha que importante para o exame. Eu faço o mapeamento das partes interessadas. Descubro isso na reunião que eu vou fazer com eles. Eu pergunto qual é o interesse que eles têm nesse projeto. Só que aqui, eu avaliando o projeto, descubro que se ele tem um interesse médio, eu preciso que ele venha a ter um interesse alto. Olha que interessante. Estou fazendo uma análise de gap, né? Celso fala, Marcos, se estamos identificando as partes interessadas, como podemos ter como entrada um plano de engajamento das partes interessadas? Então, Celso, é aquilo que eu expliquei agora há pouquinho, né? Se o projeto está começando agora, eu só aplico... Vamos lá, de novo, que é importante essa pergunta do Celso, tá? Vamos lá.
importante essa pergunta do Celso. Alguém? Só um momentinho. Importantíssima essa pergunta do Celso. Muito pertinente, por sinal. Aquilo que eu falei agora há pouquinho, mas vamos lá reforçar. Se eu estou começando o projeto agora, se o projeto está começando agora, basicamente só me entram esses dois aqui, ó. Ok? O projeto começou agora. Estou na fase de iniciação. A fase de iniciação, o primeiro processo que roda é a parte interessada, é termo de abertura que é feito pelo stakeholder. Aí ele me nomeia através do termo de abertura. E aí eu pego essas informações todas aqui, ó. Eu pego essas informações todas aqui e vou conversar com a opinião especializada dentro da organização para ele me indicar quem são as partes interessadas. Agora, aí eu faço todo esse trabalho aqui, ó. Beleza? Para me sair na ponta com o quê? Ó, com esse registro que eu mostrei para vocês. Mas, Celso, se o projeto está em andamento, como ele mesmo falou agora há pouco, que as partes interessadas elas são identificadas e definidas e analisadas durante todo o ciclo de vida do projeto, lá no meio pode ser que entrem novas partes interessadas, aí eu tenho que acionar de novo esse processo. Eu estou lá na execução e, por exemplo, a empresa foi comprada ou, sei lá, a diretoria toda mudou. Se a diretoria toda mudou, eu preciso descobrir quem são essas pessoas da nova diretoria, quem são essas partes interessadas, e eu tenho que executar esse processo. E aí, nesse caso, Celso, como o projeto está em andamento, eu executo o restante aqui, ó. Mas eu só executo esse restante porque o projeto já está em andamento. Aí eu revejo o meu plano de gerenciamento de projeto, eu revejo o meu plano de partes interessadas, porque não é mais o tiozinho A saiu, entrou o tiozinho B. Ok? Várias mudanças, várias coisas alteram lá na política da empresa, várias questões têm que ser revistas, ok? Acordos são refeitos. Por exemplo, nós trocamos de fornecedor, não é mais o fornecedor A, agora é o fornecedor B, então trocou a parte interessada, eu tenho um novo acordo. Eu tenho um novo acordo agora com a empresa B. Ok? É isso, Celso, você revisita toda a documentação existente, mas porque o projeto já está em andamento. É por isso. O que deixa claro aí é que ele fala que as partes interessadas são identificadas ao longo de todo o ciclo de vida. Todo o ciclo de vida, inclusive lá na execução, na parte final do projeto, a gente identifica as partes interessadas. Tá? Mas boa pergunta. Bom, importantíssimo mesmo essa pergunta. E aqui, turma, ó, esse é o trabalho que eu faço. Aqui, eu tento mapear qual é o nível de interesse dele atualmente e qual é o nível de interesse que eu desejo que ele tenha no projeto. Ah, o nível de interesse dele aqui, ó, é baixo, mas eu preciso que ele tenha um alto interesse nesse projeto. É o diretor financeiro da minha empresa. É o cara que me falaram que com uma caneta ele para o projeto. E ele tem baixo interesse, mas não. Eu preciso que ele eu preciso engajá-lo aqui. Tá? Então, existe uma lacuna. Aliás, o PMBOK ele traz o termo chamado lacuna de comunicação, né? Porque eu vou ter que usar uma estratégia de comunicação, né? Eu tenho uma lacuna aqui, eu vou ter que usar uma estratégia de comunicação para diminuir essa lacuna entre baixo interesse para alto interesse. O objetivo é que eu traga ele de baixo para alto. Então, essa lacuna aqui, ó, eu vou fazer através de estratégias de comunicação e daqui a pouco nós vamos ver isso no planejamento. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, olha só. No primeiro momento, ó, olha que interessante, ó. Isso aqui é uma matriz, ou cubo, o que ele chama aqui de... Opa! Aqui, ó. Registro das partes interessadas, ó. Então, na ponta me sai esse documento. Tudo bem? Na ponta me sai esse documento. Tudo bem, vamos voltar lá então para o processo. Então, turma, então lá, eu converso com opinião especializada, faço diversas reuniões, eu mapeio as partes interessadas, faço análise de documentos, análise das partes interessadas, faço brainstorm, pesquisas, porque eu preciso sair aqui na ponta com o registro. Em um primeiro momento, eu saio com o registro.
Dependendo do que eles querem, dependendo das expectativas que eu mapeei, de repente um diretor fala, Marcos, desculpa, esse projeto ele tá marcado para ser concluído em dezembro. Marcos, dezembro a gente entra em freezing, dezembro é época de fechamento, nós vamos ter vários problemas se você manter a finalização, a homologação, a implantação desse projeto em dezembro. Então, eu sugiro que a gente faça uma compactação do cronograma. Olha só, tá vendo? Conversando com as partes interessadas, eu descobri que se eu manter o cronograma original, eu vou ter problema. E aí eu resolvo fazer uma mudança. E se eu fizer uma mudança, olha o que acontece, turma. Olha, ó. Muitas coisas podem ocorrer aqui de mudanças no projeto, simplesmente por eu ter conversado com algumas partes interessadas de alto impacto ou altamente relevantes no projeto. Vamos lá, pessoal, dúvidas, perguntas, vocês estão entendendo? É uma estratégia tudo isso aqui, né? Vamos lá, vocês estão entendendo? Eu queria saber se vocês têm dúvidas, perguntas, curiosidades, observações, cases para contribuir. Tranquilo, pessoal, mesmo? Tudo bem até agora? Tranquilo, Carlos, Celso, Luiz? Tá tranquilo mesmo o entendimento? Qual é o objetivo desse cara aqui? É eu sair lá Marcos, na ponta. Oi, Norico, vamos lá. uma curiosidade aí, que você disse que teve projeto aí que tinha um gerente de partes interessadas, né? Isso. Uhum. E esse projeto deu certo? Deu. Quer dizer, Deu certo. Assim, era um projeto, Norico, altamente complexo, muita gente envolvida, tinha problemas políticos internos na empresa, guerra entre diretorias. E assim, e a consultoria na que a gente trabalhava, ela trouxe uma pessoa só para fazer esse meio campo. Porque eu não conseguia mais trabalhar, Norico, porque a pressão era muito grande. A pressão era muito grande. Deu certo sim, mas assim, foi um tiroteio para tudo quanto é lado, boicote, porque assim, o principal fator aí foi que a gente conseguiu apresentar toda a problemática para o principal stakeholder, que na verdade é o presidente da empresa, teve que chegar nele, né? E Sim. era uma empresa familiar e o presidente não era da família. Olha só que louco. O corpo diretivo, algumas pessoas da diretoria e o conselho era da família, só que o presidente não era da família. Só que a gente conseguiu o apoio total dele, teve carta branca do mandatário da família para fazer o que precisava ter sido feito. Mas a gente teve que colocar pessoas ali só para cuidar do dia a dia do relacionamento. Porque senão não ia, o projeto não ia. Toda hora me chamavam, toda hora na sala, toda hora mudança, toda hora crítica, assim, empecilhos, mil coisas. E assim, deu bastante problema, Murico, mas se a gente não tivesse realmente colocado uma pessoa ali só para fazer esse meio campo, nós não tínhamos terminado esse projeto. Porque aquela ala dos stakeholders do mal realmente não queria que o projeto avançasse. Não queria. E aí, sabe por quê, Norica? Nós viemos descobrir, não sei se vocês já viram isso, mas tinha problema de caixa 2 na empresa, tinha problema na empresa Já vi muito isso. Então, tinha problema de quarteirização, que um dos fornecedores era primo do sobrinho, não sei de quem, que não entregava nada, e os pagamentos já haviam sido feitos. Assim, mil coisas a gente descobriu ali, mil coisas. E assim, e óbvio, né, que não tinha interesse. Por exemplo, tinha áreas que falaram, não, você vai vir na minha área por último, porque a gente precisava fazer primeiro o mapeamento dos processos da área para poder depois especificar a solução para implementar e desenvolver. Eles não queriam, porque tinha caixa 2, tinha coisa por fora, tinha pagamento não sei o que lá. Tinha um monte de coisa. Você já viu isso, né, Norico? Sim. Já, muito. Então, Norico, é isso. Se você não tem, às vezes, uma pessoa de soft skill, que vai aparecer daqui a pouco aqui, habilidades interpessoais, que é uma das habilidades que vai aparecer para nós já aqui. Se não tem alguém para fazer esse meio campo, alguém que tem uma habilidade política de se envolver ali, de fazer acordos, nós vamos ver que acordo é o nome que aparece muito aqui, não rola. Não rola, porque assim, é um RP, o RP vai o quê? Vai automatizar tudo, né? As planilhas Excel lá que o povo fajutava, acabou, né? Então, assim, esse era o grande problema da empresa. A empresa assim, tinha dinheiro saindo pelo ralo, a gente até sabia onde era, mas não tinha como fechar aquilo, e o projeto ia amarrar aquilo lá.
Nós tínhamos pagamentos que eram feitos para empresas terceiras, que eram feitos sem nota fiscal, pagamento que era feito para primo do primo, que não sei o que lá. Tudo a gente pegou lá. Mas por quê? Porque a gente mapeou os processos não fechavam. E algumas áreas não queriam que a gente fizesse esse trabalho lá. Né? Isso é muito comum. Ô Celso, aqui isso ocorre muito. Isso, infusões de empresa. Já passei por exatamente isso, Celso. Você vai fazer a integração da empresa. Às vezes, Celso, já vi casos de uma empresa ser comprada dentro de uma visão que venderam para eles. Os caras não fizeram uma diligência ali da empresa para ver como que ela estava. Compraram a empresa. E ali na hora de ver como é que estava o negócio, meu Deus do céu, já vi casos dos caras voltarem atrás com a compra ou reverem alguns pagamentos enquanto os ex-proprietários não acertassem aquelas pendências internas que ficou debaixo do tapete. Então, tudo isso acaba aparecendo quando a gente faz essa área de conhecimento rodar, né? Porque nós estamos o quê? Desenvolvendo software, por exemplo, a gente está automatizando os processos da empresa, né? Então, turma, é muito comum realmente acontecer isso. Então, é uma área muito delicada. Muito delicada. Então, esse primeiro processo aqui, num primeiro momento, eu preciso o quê? Quem é quem? Quem são essas pessoas? Quem são realmente essas pessoas? Quem são essas pessoas? Que cargo que ela é? Que área que ela atua? Qual é o interesse? Qual é o nível desejado? Ou seja, qual é o gap? Qual é a lacuna? O PMBOK chama de lacuna de comunicação que eu preciso desenvolver entre trazer ele do médio para o desejado. Qual é o nível de conhecimento que ele tem do projeto? Aí eu preciso dar conhecimento para ele. Poder, impacto, influência, tudo isso eu tenho que fazer um raio-x nesse processo. Ok? Eu preciso sair desse processo com esse mapa, com esse cubo, com essa matriz. Ou o que o PMBOK chama de registro das partes interessadas. Tudo bem, pessoal? Então lá na ponta sai lá, ó, partes interessadas, ótimo. Dependendo do que eles pedirem, solicitação de mudanças, aí ó, tudo aquilo que nós já vimos agora. Tem que alterar tudo conforme as negociações foram feitas com eles. Ou muito dependendo das expectativas que eles têm. Tudo bem, pessoal. Aqui ó, entra tudo que chama business case, plano de gerenciamento de benefícios. Olha lá, plano de gerenciamento de comunicações e partes interessadas. Nesse caso, o projeto está começando agora, eu não tenho. Mas se o projeto está no meio da execução, eu até tenho esse plano. Olha lá, registros de mudanças, questões. Ó, acordos, também chamado de contratos. Fatores ambientais, ativos e processos organizacionais, tudo isso nós já vimos. Vou acertar aqui depois. Olha aqui, opinião especializada, coleta de... Ó, vou fazer questionário, vou fazer pesquisa, vou fazer brainstorm. Eu vou analisar qual é o interesse, direito, poder. Vou analisar documentos. Olha lá, representação de dados. Ó, a matriz de poder, interesse e influência, que é uma matriz que eu já tenho. O cubo das partes interessadas, olha lá, ele chama de cubo das partes interessadas. Também chamada de matriz. Modelo de relevância, direções de influência, tudo aqui eu vejo. Ó, modelo de relevância está dentro da matriz, tá? Qual é a relevância que essa parte interessada tem dentro da empresa? É relevante, irrelevante? Ó, influências 360, lembra, eu trabalho com stakeholders acima, stakeholders dos dois lados, stakeholders abaixo. Priorização, né? Talvez eu tenha que priorizar atender os executivos da empresa ou aqueles que têm maior impacto na empresa, impacto no projeto, aqueles que têm maior influência. Tudo isso nós vamos ver já já. Faço isso através de reuniões constantes com as partes interessadas, porque lá na ponta eu preciso do registro das partes interessadas, que é a identificação, avaliação e classificação das partes interessadas. Olha lá, solicitações de mudança, atualizações no plano e atualizações nos documentos do projeto. Opa! Atualizações no documento. Opa, desculpe. Atualizações nos documentos do projeto. Opa! Só acertar aqui. Atualizações nos documentos do projeto, se for necessário. Pessoal, tranquilo mesmo o que esse processo faz? Por enquanto, tranquilo. Ó, vieram perguntas interessantes aí, hein? E observações. Tudo bem, então, nesse processo, meu objetivo é um raio-x, é um modelo, é um cubo, né?
das partes interessadas. A minha principal saída aqui no primeiro momento é a matriz, ou é o cubo, ok? Com a identificação, avaliação, classificação das partes interessadas. Avaliação é alto, médio, baixo, médio, alto em poder, em influência, em conhecimento, tá bom? Que é o exemplo que a gente tem aqui na nossa planilha case aí. Marcos. Oi. Antônio. Oi, Antônio. Esse registro de questões é um documento criado quando? O registro de questões é assim. Boa pergunta, Antônio. Vamos supor o seguinte. Uma parte interessada diz para mim o seguinte. Marcos, você... É a seguinte. Você está falando para mim... eu estou falando com o diretor financeiro. Eu preciso de um servidor, Antônio, que chegue na primeira quinzena de julho para mim. Só que para eu ter esse servidor, eu preciso pagar ele antecipado. Eu preciso pagar ele com um mês de antecedência, porque é um pedido que eu vou fazer. Só que assim, aí eu preciso ir lá convencer o meu diretor financeiro que ele precisa pagar o servidor para despachar o servidor da China para cá. Só que aí ele fala assim, mas Marcos, então faz o seguinte, me manda uma RFI, uma Request for Information dessa empresa, para a gente avaliar essa empresa no mercado, ver se ela é idônea, e se eu tiver um ok da minha área de compras, eu já libero o pagamento para você. Então questões, Antônio, são questões que me passam, que eu preciso correr atrás. Também podemos chamar de premissas. Então olha só, eu tenho uma restrição no projeto de data de entrega. Eu tenho um servidor que precisa chegar numa data X. Porque a partir daqui eu tenho atividades do servidor, testes, implantação, configuração. Só que antes dessa data X eu preciso fazer encomenda do servidor. Só que o pagamento desse servidor passa necessariamente pelo diretor financeiro da empresa. E eu fui conversar com ele. Falou, olha, tem um servidor assim, assim, assado, e eu preciso que faça o pagamento com 60 dias de antecedência. Só que para ele, aí ele joga a bola de volta para mim. Tá bom, Marcos, então faz o seguinte, me pede uma RFI, eu quero ver as credenciais da empresa, quero ver não sei o que lá. Ele me pede várias informações aqui. Então ele me passou questões para me resolver para ele. Tá? Para me resolver para ele. Por exemplo, eu preciso que as pessoas comecem a trabalhar no dia 1º de julho. Só que, na verdade, eu preciso resolver questões de, antes, arrumar sala para o pessoal, arrumar login, arrumar servidor, crachás. Ou seja, premissas e questões são parecidas. São questões que eu preciso resolver para atender alguma solicitação. Então, às vezes, alguma parte interessada ela concorda em me apoiar, mas ela me coloca algumas questões em pauta na negociação. Então, lembra que eu tenho que satisfazer elas também? Então eu tenho que satisfazer algumas necessidades das partes interessadas para poderem atender a minha necessidade. Tá bom? Outra coisa, olha lá, riscos, né? Olha lá, se uma parte interessada, que é o diretor financeiro, não me liberar o pagamento até o dia 10 de setembro, o fornecedor não envia o servidor e eu começo a ter riscos de atraso do projeto. Por quê? Porque uma parte interessada não liberou o pagamento, o meu fornecedor não recebeu, ele não liberou a entrega e eu começo a ter riscos de atraso no projeto. Olha quanta coisa amarrada dentro dessa questão de partes interessadas. Tudo bem, Antônio? Ficou um pouco mais claro? Questões é aquilo que surge para eu resolver, coisas que eu preciso estar resolvendo ali, alguma questão que surgiu em função de alguma parte interessada que me pediu alguma questão aí. Tá claro. Pelo seu exemplo, ficou bastante claro e eu concluo que isso é ao longo do projeto, Total. à medida que as partes interessadas tiverem qualquer tipo de questão. Isso, ao longo do projeto. Sempre ao longo total do projeto. Ok, obrigado. Nada, que isso, boa pergunta, viu? Tudo bem, turma? Para encerrarmos então o processinho, identificar partes interessadas? Beleza? Então tá jóia.